Esta é a história de um amor esquecido, que através do tempo se fez acordar. É o fim do sonho da viagem humana. É a história do início de uma aventura tão fantástica e que jamais imaginaste existir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigada por estares disponível para estares aqui comigo por alguns instantes. Eu certamente estou aqui em alegria, desfrutando deste momento. Vamos iniciar esta viagem, tu e eu, criando um estado de presença que nos permitirá comunicar com o suporte da luz que somos. A história que te vou contar é talvez a mais sagrada e importante que alguma vez ouviste. Quem pensas que és, só é real no sonho que tens vivido e do qual estás a acordar. É importante que estejas presente, aberto e receptivo, pois o que vais ouvir é algo que talvez nunca tenhas tido a oportunidade de conhecer. É a tua história, a história de cada ser humano. Bom, não é bem a história que foi contada ao longo dos séculos e milénios. Esta é a história que só poderias conhecer quando estivesses suficientemente consciente para aceitares e compreenderes. A vida humana não é exatamente como a tens percebido até aqui. Muitas das tuas perguntas não respondidas permanecem no silêncio do desconhecido. Os seres humanos têm procurado respostas, mas o problema começa nas perguntas que são feitas. A resposta só pode ir até onde a pergunta permite. O importante é fazer novas perguntas mais conscientes, mais capazes de receberem respostas que te transportem além do que já conheces e aceitas. Então, proponho-te assim que te dês algum espaço agora para comigo entrarmos num espaço de presença e observação. Assim estarás mais aberto e receptivo a participar desta pequena história que tem estado à tua espera até que estivesses prontos. Traz à tua consciência este instante e torna-o presente. Deixa que ele seja o pano de fundo sobre o qual a tua mente elabora a sua sinfonia de ideias, imagens, sons e ações imaginadas. Permite-te ser o observador, a consciência deste instante. Respira fundo e deixa partir o que quer que se apresente. Agora és tu em expressão. Tu és a vida que se expressa e a experiencia a cada instante. Tu és a vida. Tu és a vida. Dá-lhe uma oportunidade para se revelar a ti, neste instante, para sentir que é escutada e acolhida por ti, sem nenhuma justificação ou aprovação. Simplesmente recebe,
recebe a vida sem te envolveres, apenas observando. Neste exato momento, podes permitir-te simplesmente ser, sim, simplesmente ser. Apenas ser. Tudo o resto, agora, é secundário. E sempre será. Sempre que ocupas o centro de ti mesmo. Tu és. Simplesmente és. Sente este instante e dá espaço para entrar na tua vida. Podes abraçar-te como apenas ser. Não existe ação, movimento, vozes ou sons, imagens ou histórias que possam existir neste instante, se esse ser que és não estiver presente. Enquanto o barulho interior e exterior ocupa o espaço que acreditas seres tu, escuta o ser que és, simplesmente tomando consciência de que tu, no teu âmago, és. És existência. Existes. Porque sim, neste instante, tu verdadeiramente és. Sim, tu és. O eu sou é o reconhecimento que fazes de ti mesmo. Eu sou. Não lhe acrescentes mais nada por uns instantes. Simplesmente sê. Pode parecer-te vazio este momento de encontro contigo, mas é o verdadeiro momento onde tu és rico, inteiro e livre. Podes simplesmente ser, ser e ser, para facilitar a compreensão desta importante história. Vamos estabelecer uma relação entre um oceano e uma onda sua. As histórias, as memórias, o teu constante reviver e imaginar são ondas na superfície do oceano que tu és. Eu repito, as histórias, as memórias, o teu constante reviver e imaginar são como ondas na superfície do oceano que és. E agora vêm perguntas muito importantes. Deixa-as entrar sem te questionares.
Deixa que elas entrem e encontrem o espaço em ti onde a resposta interior sábia é revelada. Pensa bem, sem oceano existiriam ondas? E agora outra pergunta. Sem ondas existiria o oceano? E se as ondas se acalmarem, o oceano desaparece? Será que o oceano repudia as suas ondas? E será que as ondas têm medo do seu próprio oceano? Afinal, de que são feitas as ondas, senão do próprio oceano? Poderá haver um momento em que o oceano acaba e as ondas começam, e vice-versa. Tu és o oceano. As tuas histórias são as tuas ondas. Haverá ondas melhores do que outras dentro do teu próprio oceano? Ou todas são simplesmente ondas? Aos olhos do ser humano, elas podem ser vistas como maiores, mais bonitas ou mais desafiadoras do que outras. Mas, no fundo, isso é assim para quem? Quem avalia isso? Será o oceano? Ou será o mergulhador humano? O ser que és é o oceano da tua existência. Extenso, infinito, senhor de si mesmo, contendo em si todos os potenciais de ondas e de expressão de si mesmo. Cada onda representa um mergulho que o oceano permite para se conhecer, experienciar e, sobretudo, para desfrutar de quem é e como é. Cada onda transmite ao oceano a alegria da sua experiência. O oceano recebe-a e expande a sua consciência com a sua alegria. A consciência de si mesmo é um ato de expansão, êxtase, criador e desfrute. O oceano que és é infinito, intemporal e eterno. Em si vive toda a vida e a infinita potencialidade de si mesmo. Em si está contida toda a infinita riqueza da sua expressão. Agora pensa bem, reflete. Poderá o oceano determinar que existem ondas imperfeitas? Sendo as ondas a expressão da sua imensa exploração, quererá o oceano rejeitar, julgar, acusar ou até culpabilizar as ondas porque são diferentes umas das outras? Afinal, todas elas são expressões suas. Cada onda regozija-se por si mesma, pois ela sabe que é a possibilidade da expressão do oceano que ela é.
Cada onda é o oceano em expressão relativa. O oceano é o grande potencial. A onda é a experiência e a expressão. Poderá a água de cada onda ser diferente da do oceano? Ora, todos sabemos que a água do oceano está tão presente numa onda como em todas. A água do oceano é uma só. As ondas formam-se e desmancham-se a cada instante, desfrutando da alegria da experiência. Tu és o oceano. As ondas são as tuas experiências. O teu ser está presente em todas elas, sem julgamento, sem condenação de nenhuma. Imagina agora por uns instantes que tens à frente um potencial de expressão do teu próprio oceano. Imagina que de repente te vês como uma massa d'água que subitamente se isola e separa da imensidão do oceano. Imagina bem, uma massa d'água que sobressai e aparentemente se separa do leito do oceano. Como achas que essa massa d'água se sente quando tem que sair dos braços e da vastidão do seu oceano sem saber o que lhe vai acontecer? Tenta imaginar. Tenta pensar, sentir, entrar na onda. Poderia o oceano inteiro sair do seu grande estado de existência e conhecer-se e desfrutar de si se não criasse ondas? Impossível, certo? As ondas são pequenas partes do oceano que se separam temporariamente para fazerem a experiência específica e profunda. E com esse mergulho em si mesmo, o oceano cria a sua própria onda. Vamos usar mais uma vez a tua imaginação. Agora tenta imaginar-te como uma onda que começa a sua viagem. Imagina o que achas que ela sente. Certamente momentos de isolamento, de desorientação, de medo pelo que lhe pode acontecer. Poderá sentir culpa e remorsos por ter abandonado o oceano, certo? Provavelmente. Estamos no mundo da imaginação. E enquanto o seu percurso decorre, ela leva consigo esta noção de que, ai Jesus, devo ter feito algo errado, e agora, e agora, e agora? Ela entra em julgamento de si mesma e, à medida que vai viajando, com o tempo, esquece do próprio oceano, pois a sua atenção está posta sobretudo na sobrevivência e na sua nova realidade, como onda. Com o tempo, ela começa a acreditar que talvez um dia ela vá ser salva pelo oceano, do qual ela, aos poucos, mal se vai lembrando, embora algo em si a chame e a lembre
de um hipotético oceano. Entretanto, ela acredita que é pecadora, que não merece ser amada, não pode ser feliz, porque fez algo muito errado e tem de pagar por isso. Assim acredita. Ela perdeu a consciência de onde veio. Entretanto, o oceano sabe que a sua onda está a fazer uma experiência fantástica aos seus olhos. Não entende bem os problemas da sua onda, pois para ele, ela nunca esteve sozinha. Sempre foi ele mesmo a expressão. Mas, ao fim de algum tempo, talvez milénios ou séculos, a onda começa a desfazer-se aos poucos. A sua experiência vai amadurecendo, é o amadurecimento da onda. Com tanta experiência vivida no seu percurso. E após ter viajado tanto, visto tanto, sentido tanto, dia após dia, ano após ano, a lembrança do oceano começa a vir ao de cima. Ah, ela torna-se aos poucos mais consciente de que alguma coisa se passou e continua a passar, mas começa a ser diferente. O oceano, por seu lado, em profunda gratidão à onda, rejubila com o seu regresso a casa e abraça, recebendo em si todas as aventuras pelas quais a onda passou. Nesse profundo regozijo, o oceano abençoa a sua onda e torna ainda mais consciente de toda a história e de como ela foi vivida. Mas porque o oceano está sempre em expansão de si mesmo, ele sabe que há mais a conhecer em si. Então, uma nova ronda de possibilidades começa a desenhar-se. Até aqui, a onda viveu uma caminhada que para ela pareceu bem longa e difícil. Na verdade, ela quer descansar e voltar ao oceano, do qual ela já se vai começando a lembrar e a ter alguma consciência. Mas agora, tanto o oceano como a onda já não são o que eram no início. A experiência e a sabedoria colhida e recebida expandiram a criação do oceano e da própria onda. O início transformou-se. Nem o todo, nem a parte são o que eram antes desta viagem. A viagem que a onda fez. O oceano, depois de se ter expandido e adquirido tanta sabedoria e conhecimento através da maravilhosa contribuição da onda, agora sonha com uma nova aventura. O oceano sonha com uma nova viagem. Ah, mas desta vez é diferente. Ele não quer ser o observador da onda, deixando-a brincar, experienciar, mergulhar. Ele agora quer participar desta nova aventura, vivendo-a em conjunto com a onda, tornando-a a onda e o oceano ao mesmo tempo. Não é mais só uma onda, não é mais só um oceano repleto de potenciais, mas sem conhecimento verdadeiro e experiência. Isto é,
O oceano abraça a onda de tal forma que todo o sentido de separação que havia entre ele e a onda desaparece. A onda não mais se percebe separada e insegura. Agora ela sente-se como um verdadeiro oceano, ainda que possa ter um formato de onda. Uma onda com majestade, com soberania, com luz, com presença. Esta é a fase em que muitos seres humanos, muitas ondas, estão a acordar do seu aparente isolamento. Até aqui a onda tem vivido numa realidade limitada e confinada a crenças, hábitos, medos e culpas que ela própria criou por se ter acreditado culpada e imperfeita, tendo-se esquecido de quem era. À medida que o seu esquecimento vai desaparecendo, a onda agora amadurecida com a sua viagem, tendo expandido a sua consciência, torna-se consciente de si mesma, torna-se disponível para receber em si a lembrança total do seu oceano e de tudo o que ela viveu, sentiu, aprendeu, conheceu e fez seu. E algo agora muito importante e único acontece. O oceano e a onda tornam-se um só, unidos, integrados. Isto significa que a onda continua em exploração, mas agora é totalmente consciente de si. O oceano deixa de ser uma existência infinita e ilimitada, mas em potencial, e passa a participar diretamente na nova viagem da onda. Este é o momento em que estamos. Muitos seres humanos estão a abrir mão do mundo que trouxeram consigo mesmos na sua viagem. Acumulada, tudo que foi vivido foi acumulado nesta longa caminhada, feita sempre numa consciência limitada, contraída, humana, para poderem iniciar a nova aventura de exploração e descoberta. E é aqui que dão as mãos dadas com a sua divindade. Este é o momento em que estamos, prestes a dar as mãos à nossa divindade. É o verdadeiro renascimento da onda. É isso que está a acontecer com muitos seres humanos neste planeta. A onda renasce livre, torna-se uma fênix. O que parecia ser uma simples onda, um simples ser humano, passa a pisar este planeta com um aspecto de onda, ser humano, mas trazendo em si a luz resplandecente da sua divindade, do seu saber e do seu conhecimento. E assim começamos uma nova era na criação. Nesta nova era, cada onda é totalmente autónoma e soberana. Nela está contido todo o oceano da sua existência. Tudo aquilo que o oceano alguma vez aprendeu, descobriu, sentiu, viveu, foi levado à sua existência
para ser guardado e sintetizado na sabedoria infinita de todas as experiências. Agora a onda recebe todo esse saber sintetizado, tornado um néctar de conhecimento e sabedoria. Agora a onda recebe tudo isso. Enquanto a experiência foi feita na crença de que a onda se sentia isolada e esquecida, ela acreditou que merecia o castigo porque terá feito alguma coisa errada. E nessa fase, até agora, a onda tem feito a viagem procurando o oceano lá fora de si, em vergonha e culpa. Todos os seres humanos são ondas nos seus próprios oceanos. Não existe um oceano único para todas as ondas que existem. Cada onda é um aspecto do seu próprio oceano. O Deus que ressuscita, o Filho de Deus, Jesus, é a onda amadurecida que vive em cada ser humano, isto é, em cada onda. Por isso ele se identificou como nosso irmão. Cada ser humano é independente das outras ondas e todas elas são aspectos experienciais do seu próprio ser, do seu próprio oceano. Existem infinitos oceanos e em cada oceano existem infinitas experiências. A grande diferença entre a viagem que temos estado a fazer até agora e a que estamos a terminar, para muitos de nós, é que numa primeira fase da evolução, a onda e o oceano pareciam estar separados. Mas nesta nova fase agora, o sentido de separação entre a onda e o oceano desaparece. E isso está a acontecer cada vez mais a muitos e muitos seres humanos. Na primeira fase desta evolução, tudo foi vivido em separação. Na segunda, tudo é vivido em integração total. E agora, nesta integração, tudo muda. E descobre-se a consciência aberta. Ajuda a perceber e a tomar consciência de que nunca nada foi feito errado. Tudo foi e ainda é experienciado num processo de amadurecimento e descoberta. Não é fácil aceitar esta ideia. Mas, na verdade, a vida humana foi e é ainda um diamante maravilhoso que cada ser humano oferece ao seu ser, à sua divindade. A Páscoa que festejamos tornou-se um meio de lembrar aos seres humanos que não estão separados, nem são julgados por um Deus distante e castigador. Como te sentirias se Deus te dissesse que nunca te julgou, nunca te censurou ou culpou e nem nunca te condenou? Como te sentirias? A tua mente vai reagir e vai tentar mostrar-te que não pode ser assim, porque ela está programada para avaliar os meandros experienciais da onda de pequena consciência. Mas visto de cima, do ponto de vista divino,
Nunca nada foi feito que não devesse ter sido feito ou vivido. Porque sim. Como te sentirias se Deus te dissesse que nunca erraste, nunca nada de errado aconteceu, tudo foi o que foi e tudo é o que é? Enquanto é, porque sim, para amadurecimento da tua consciência. Como te sentirias se Deus te dissesse que te ama porque tu és parte integrante dele e que ele está em ti e tu nele, em total inocência e santidade? Como te sentirias se Deus te dissesse que graças a ti, graças a tudo o que viveste, graças à tua ousadia, persistência, devoção e empenho, mudaste a criação e tornaste-a incrivelmente expandida e luminosa. O que para ti, o que para a onda, ainda não amadurecida totalmente, é difícil pensar que nunca houve nada de errado, nem fizeste nada de errado. Mas isso é uma avaliação dentro dos parâmetros mentais de uma consciência contraída. E finalmente eu pergunto, como te sentirias se Deus te dissesse que podes caminhar de cabeça erguida a cada momento, pois és santo e perfeito, e que tudo o que viveste serviu um propósito sublime. Vê bem, o Deus que vês separado, distante, castigador e capaz de se sentir ofendido ou decepcionado, não existe. É uma invenção humana. O mundo das ondas separadas é cheio de pressupostos e assunções para dar sentido a algo que não era compreendido. Essas histórias foram criadas quando as ondas andavam perdidas sem perceber o que andavam aqui a fazer. E sentindo-se culpadas, criaram uma história de culpa e de erro para se justificarem. São histórias criadas por uma consciência de culpa, vergonha, medo, que foi aquilo que a onda, numa consciência limitada, reduzida, conseguiu perceber ou deduzir que devia estar a acontecer consigo. É tempo de acordarmos para quem sentir vontade de o fazer e estiver pronto. Perguntarás: como sou santo se fiz tanto mal? Cometi crimes, abusei de outros, fui agressor e vítima e trouxe a mim e aos outros tanto sofrimento. Mais uma vez, é a onda que reflete sobre si mesma e acredita que a vida toda está contida na sua pequena perspectiva. Tudo isso parece ter sido assim, mas as conclusões que te mantiveram nesta interpretação do mundo que vês não são reais, não são as únicas possíveis. São vividas como reais,
porque estás fechado numa gaiola mental que te mostra e te faz agir dentro do jogo que ela cria. Faz parte do mergulho que foi dado pela onda, experienciando, brincando, saltitando, indo contra a rocha, indo contra as pedras, sempre numa atitude de descoberta e exploração. Eu convido-te a refletir sobre esta mensagem, pois ela pode trazer-te a lembrança de quem és. Chegamos ao momento em que a nossa viagem humana está a chegar ao fim, tal como a conhecemos. É importante e útil desmistificar aquilo que chegou até nós e que deu suporte à vida humana tal como a temos vivido. Tudo foi útil e apropriado para permitir uma evolução de exploração e descoberta. Mas o tempo chegou ao final de si mesmo. É hora de dar à humanidade uma verdadeira oportunidade para expandir a sua consciência e zelar pela sua continuidade de uma forma mais esclarecida, luminosa e sábia. Deixemos que o passado se torne um presente amadurecido e expansivo. Chegou a hora de sabermos ao que viemos, onde estamos e o que na verdade está aqui e sempre esteve, mas não visto, não consciencializado, por detrás das nossas limitações e crenças. E, finalmente, a onda que outrora se viu separada e perdida, descobre que ao longo de todo este tempo em que ela se esqueceu e pensou estar perdida do seu oceano, ela acorda. Isto é, ela expande-se, expande a sua maturidade e sabedoria. Ela percebe que é totalmente amada, honrada e dignificada pelo seu oceano, que a abraça no seu amor infinito. O amor, que para ela parecia ter-se perdido, voltava para si e volta para si, sem nunca ter sido esquecido pelo seu oceano. Na sua viagem, enquanto onda, ela percebe que entrou numa espécie de sonho, numa realidade limitada e de consciência contraída, que lhe deu a oportunidade de viver e experienciar a riqueza profunda do seu oceano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a casa e à verdade que te liberta. Logo que estejas pronto e pronta, e aberto e aberta, para dares o teu grande salto. O meu muito grande e apreciado obrigada. Um abraço de gratidão. E que assim seja.